No contexto aí da Segunda Guerra Mundial, nós temos a chamada retirada de Dunkerque, que foi uma manobra estratégica aí que aconteceu no dia 4 de junho de 1940. O objetivo da ação era resgatar aí 300 mil soldados e o responsável por essa manobra estratégica era o Reino Unido. A grande importância disso era evitar a destruição total das tropas aliadas. Esse resgate, ele era crucial para manter aí a continuidade do esforço aliado na Segunda Guerra Mundial. E a consequência a longo prazo seria aí o fortalecimento da resistência aliada, tentando aí elevar o moral das tropas dos combatentes. A retirada de Dunkerque, ela vai acontecer aí na região da Bélgica, onde nós temos ali a Bélgica-Dinamarca, próximo à Bélgica-Dinamarca. Os responsáveis aí pela retirada, como já foi dito anteriormente, foram os ingleses, foi a Inglaterra, e o que nós tínhamos aí dentro desse contexto, né, do ataque alemão, era tentar acabar com qualquer possibilidade de resistência durante aí a Segunda Guerra Mundial. O resultado aí da retirada de Dunkerque, desses 300 mil soldados da Dinamarca, foi uma rápida dominação dos alemães nessa região aí da Bélgica, da Dinamarca, posteriormente aí da França. O objetivo dessa retirada foram as tropas francesas e as tropas britânicas se reposicionarem ali onde é a Bélgica. As consequências para os aliados é que quase que esses 300 mil soldados foram mortos aí pelas tropas alemãs. Então a retirada de Dunkerque tinha como objetivo aí preservar a vida desses 300 mil soldados aliados. Em 1940, mais precisamente no dia 22 de junho de 1940, nós vamos ter aí a assinatura de um armistício envolvendo a Alemanha e a França. Os alemães impuseram à França a divisão territorial do país. O norte da França passou a ser controlado pelos nazistas e o sul da França governado por franceses que colaboravam com os alemães, a chamada República de Vichy. Além disso, o exército francês ele foi obrigado a ser reduzido para 6 mil homens. Nós vamos ter aí os presos de guerra franceses mantidos no cativeiro, os custos dessa operação alemã em território francês foi pago integralmente pela França e os franceses entregaram todos os judeus do seu território aos alemães. A República de Vichy, ela está localizada na porção sul do território francês, né, na cidade de Vichy, e tinha como principal característica um governo colaboracionista com os nazistas. Então, quando a França, né, ela é tomada aí pelos alemães, o que nós temos aí é esse contexto o que nós temos é esse contexto de um governo colaboracionista na cidade de Vichy e um contexto do norte da França aí está sendo dominado pelos alemães. Além da retirada de Dunkerque, nós vamos ter também, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o chamado Pacto Tripartite, onde nós vamos ter, no final de setembro de 1940, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista comprometendo-se em defenderem-se mutuamente caso um dos países fossem atacados. É a formação aí do chamado eixo, né, em contrapartida aí aos aliados. Ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Batalha da Inglaterra em 1940. Nós vamos ter o domínio alemão por toda a Europa. Em 22 de junho de 1940, a França já estava sob domínio alemão. Grande parte do continente europeu também estava sob domínio nazista. E o próximo alvo de Hitler era a Inglaterra. Hitler acreditava que
A Inglaterra, ela também não ofereceria resistência nenhuma, como aconteceu aí com a França, né, com a queda da França, que foi extremamente rápida. Na Batalha da Inglaterra de 1940, Hitler ele tinha grandes dificuldades em assumir o poder da Inglaterra por via terrestre, por conta da localização da Inglaterra, que é aí uma grande ilha. O objetivo de Hitler era primeiro dominar aí a cidade de Londres, desembarcando aí as suas tropas através dos navios. Era evidente, né, a superioridade alemã na questão aí da sua força aérea, a Luftwaffe. Os alemães tinham aproximadamente 3.000 aviões de guerra, enquanto a Inglaterra aí tinha 500 aviões de guerra, né? 500 pequenos caças de guerra. Os conflitos com a Inglaterra começaram aí em 1940, com os alemães atacando, né, ou bombardeando as cidades inglesas, onde o objetivo de Hitler aí era causar o máximo de danos possíveis e desmoralizar aí a Inglaterra, né? Desmoralizar aí o Reino Unido. Os impactos civis na população inglesa foi algo assim sem precedentes. As cidades, os portos, centros industriais foram atingidos. Acredita-se que aproximadamente 40.000 ingleses foram mortos nesses primeiros ataques. Para a Alemanha, a tomada da Inglaterra ela era crucial, ela seria crucial para a tomada do restante do continente europeu. Mas isso efetivamente não aconteceu. Os alemães nazistas não conseguiram dominar, não conseguiram controlar o território aí inglês, não conseguiram dominar o Reino Unido. Ainda no contexto aí da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí a tentativa alemã de invadir a União Soviética em 1941. Nós vamos ter uma tensão aí crescente entre os alemães e os soviéticos, isso porque Hitler ele era um grande opositor aí ao socialismo e aos povos eslavos. Os motivos então da invasão alemã à União Soviética, eles eram ideológicos, pois Hitler dizia que o socialismo era uma invenção dos judeus, uma invenção judaica, e também econômicos. Isso porque Hitler estava interessado aí nos minérios e no petróleo soviético. Aquele pacto, né, germano-soviético, pacto soviético de não agressão de 1939, vai ser rompido aí em 1941, quando os alemães iniciam a Operação Barbarossa, que vai ter início, né, na verdade, no dia 22 de junho de 1941, quando Hitler ele vai enviar a sua força alemã de mais de 3 milhões de soldados, baseados aí na chamada Blitzkrieg, que era aquela guerra relâmpago, aquele ataque em massa da Força Aérea, possivelmente da Marinha e também as tropas terrestres, nós vamos ter a cavalaria, né, que são os tanques Panzers, primeiro a Força Aérea, depois os tanques Panzers e por último aí a infantaria. Então, em 41, com a Operação Barbarossa, Hitler tinha como objetivo controlar e dominar a União Soviética. Hitler, ele tinha três alvos principais: a cidade de Leningrado, ao norte, uma cidade industrial, a base do processo de industrialização aí soviético, a cidade de Stalingrado, por conta dos recursos minerais próximos à cidade, e Moscou, que era a capital administrativa aí desse grande império russo. Os soviéticos eles vão resistir aos ataques alemães utilizando uma técnica, né, uma tática conhecida como terra arrasada. Quando os soldados soviéticos eles eram obrigados a recuar por conta aí dos avanços do exército alemão, os camponeses e os próprios soldados, eles destruíam todos os recursos possíveis que poderiam ser utilizados pelos alemães. Então nós vamos ter os campos eram incendiados, a alimentação, né, que era proveniente desse campo, ela era incendiada, os poços tinham as suas águas contaminadas, as casas, celeiros, tudo era incendiado e destruído.
quando o exército alemão ele avançava, ele não encontrava infraestrutura nenhuma para sua sobrevivência. Civis e mulheres também participaram ativamente no processo de defesa aí da União Soviética, nesse contexto aí da Operação Barbarossa. Ainda dentro do contexto da resistência soviética, Stalin, para forçar a população soviética a lutar contra o exército alemão, impôs a pena de morte para deserção de soviéticos que eram convocados aí para lutar contra os alemães na Segunda Guerra. Os soldados soviéticos também vão utilizar várias técnicas, né, de emboscadas contra os alemães. Essas emboscadas normalmente aconteciam nos pântanos e nas florestas da União Soviética. Nós vamos ter também, dentro dessa história, né, da Segunda Guerra Mundial, o cerco à cidade de Leningrado, que dura de 1942 a 1944. No dia 8 de setembro de 1941, o exército alemão, o exército não, né, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, ela vai começar a bombardear a cidade aí de Leningrado. O objetivo era acabar com a resistência na cidade. Leningrado, no início aí dos primeiros bombardeios, ela tinha uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. A cidade é cercada, mas não é controlada por completo aí pelos alemães. Só que esse cerco alemão à cidade de Leningrado vai trazer assim custos incalculáveis para a população. Dos 3 milhões de habitantes, 1 milhão de habitantes, né, depois aí dos 900 dias de cerco, né, nós vamos ter 1 milhão de habitantes morrendo na cidade de Leningrado. Então, de cada 3 habitantes, um morreu na cidade de Leningrado durante o cerco aí, que durou de 42 a 44, né. No ápice aí desse cerco, aproximadamente 20.000 pessoas morriam por dia de fome e por conta do inverno extremamente rigoroso.